Para acabarmos as nossas apresentações de hoje, vamos chamar agora o Laurindo Almeida, da DB Pro Engenharia de Televisão. Laurindo, boa tarde, está em BH? Nos fala desde BH? Estou em Belo Horizonte. Um prazer vê-lo, bem-vindo. Vamos falar prazer é meu. Gostei do seu tema, Neodit, a Black Magic brasileira. Ao longo dos anos, a Neodit ampliou suas operações, passando a fabricar diferentes linhas de produtos. Em 2016, a empresa lançou sua primeira linha de câmeras PTC, seguida por placas de captura, conversores de vídeo, switchers de vídeo, entre outros. Poucos anos depois, a companhia ingressou no mercado com encoders e decoders, que suportam todo tipo de servidores IP, inclusive NDI e SRT. De acordo com a empresa, a missão da Neodit é desenvolver produtos com o melhor custo-benefício para tornar o dia a dia do broadcast mais simples e acessível. O principal objetivo é oferecer produtos de alta qualidade que se baseiam no trabalho do atendimento ao cliente e o suporte completo. Vamos a ver o vídeo que o Laurindo preparou e já conversamos com você. Olá, meu nome é Laurindo e eu quero trazer para você que está acompanhando a Set Experience as novidades da NeoID. A gente tem um portfólio grande de produtos extremamente versáteis e acessíveis que estão revolucionando a transmissão ao vivo e o streaming brasileiro. Uma dessas novidades é a fantástica NeoID PTZ NDI de 20X. Ela é uma câmera de baixíssimo custo, com suporte a NDI, RTMP, SRT e vários outros sabores IP. Ela também tem saídas em banda base em SDI e HDMI, e ela suporta controle via IP ou via serial. Ela entrega 1080p em todas as saídas, inclusive via NDI. Outras soluções que a gente quer compartilhar com vocês nesse momento vem de um grande parceiro NeoID, a Kiloview. A Kiloview fabrica para a gente os encoders SDI e HDMI, além do NeoID Decoder 4K. Os encoders NeoID são capazes de converter sinais em banda base para NDI, SRT, RTMP, RTSP e muitos outros formatos IP e enviar para até 4 lugares diferentes. O decoder 4K pode receber até 8 sinais simultaneamente e mostrar no multiview IP ou no multiview HDMI. Ele também pode pegar um desses sinais e enviar para o SDI ou para o HDMI em até 4K. A Kiloview incorporou também recentemente, tanto para os encoders e decoders NeoID quanto para a linha inteira dela de produtos, um sistema de intercom muito simples de usar e que não tem custo nenhum para você. Se você ainda não conhece a Kiloview, vale a pena dar um pulinho no site deles, que é o kiloview.com. Tem um monte de solução para o mundo IP que transforma, por exemplo, qualquer sinal em banda base para NDI e vice-versa. Eles também têm um novo equipamento de fazer bonding de sinal IP que é absolutamente fantástico e que tem um custo baixíssimo. Por fim, a gente quer convidar você para conhecer o site da NeoID, que é o neoid.com.br. Também visitar as nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram ou no Facebook. A gente tem certeza que lá você vai conseguir achar alguma solução com um custo muito baixo para o seu projeto ao vivo ou para o seu streaming. Laurindo, a primeira pergunta que te queria fazer é a seguinte: como é ser produtor de tecnologia no Brasil? Porque eu gostei do tema, porque você utilizou uma grande marca para se comparar, mas é difícil vender no Brasil tecnologia brasileira para brasileiros? Eu até vou gaguejar para poder falar para você o tão difícil que é a gente desenvolver algo no Brasil, tá certo? Tem toda, nós não temos, a gente não tem nenhum tipo de incentivo
nacional sobre isso. A gente até teve umas tentativas de incentivo em alguns governos anteriores, a Itachi se beneficiou disso e outras empresas se beneficiaram disso. A gente, de fato, tem feito um trabalho de formiguinha e esse trabalho só é possível pelos parceiros que a gente tem, tanto no Brasil quanto fora, e pelo conhecimento que a gente tem do cliente para o qual a gente está entregando a tecnologia que a gente está criando. Perfeito. Imaginava que vinha por aí, porque perdimos aqui, aí voltou. Imaginava, Laurindo, porque não é fácil. Vou passar agora a bola para nossos diretores de tecnologia. Vou começar pelo Carlos agora. Perguntas para o Laurindo. Laurindo, boa tarde. Minha pergunta é um pouco nessa linha dessa dificuldade que você expressou aí de fabricar, de pegar produtos no mercado brasileiro. Como é que está o desenvolvimento P&D na sua empresa, para você conseguir atender esse mercado? Como é que é a capacidade de fabrico? Como é que a gente pode contar com a sua empresa para grandes projetos, para demandas significativas? Então, gente, a gente não, continuando na linha de fabricar ou não no Brasil, a gente não tem, ainda temos poucos produtos da NeoID que são fabricados no Brasil. A maioria dos produtos que a gente fabrica, eles são de fato fabricados na China ou em Hong Kong, assim como qualquer outra empresa no mundo inteiro, tá certo? A própria Blackmagic, por exemplo, com a qual a gente fez uma brincadeira no começo da explanação, ela não fabrica na Austrália, ela fabrica em algum país da Ásia, não é na China, pelo que me parece, até por problemas que a Austrália tem com a China também, assim como os Estados Unidos têm. Então, a gente tem fabricado a maioria dos nossos produtos lá e o que a gente tem feito aqui é um desenvolvimento muito forte de software baseado em hardware ou em soluções que a gente encontrou fora do Brasil. Uma vantagem enorme é que a gente tem uma assistência técnica muito forte e esses produtos podem ser modificados ou até recriados dependendo da demanda que a gente tem com o consumidor, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, a câmera que eu estou falando com vocês agora, que é uma câmera que estava, inclusive, passando no cantinho aí dessa apresentação, que é uma câmera de baixíssimo custo, mas é uma câmera PTZ, com zoom, e é uma webcam de altíssima qualidade. Esse produto vem sendo modificado exatamente pela demanda e pela forma como o mercado encontrou ele. Da mesma forma, outros produtos nossos têm sofrido essas alterações pelo cliente. Isso é uma oportunidade única para a gente, claro, e também pelo cliente que pode modificar o que a gente está fazendo, o hardware que a gente está fazendo de maneira muito próxima. E é isso que todo mundo tem. A gente tem, nós aqui no Brasil não temos clientes, a gente tem fãs, tá certo? Se vocês procurarem por NeoID, vocês vão procurar aí todo mundo emocionado de receber algum produto NeoID, exatamente por essa conexão da marca brasileira que a gente tem. Antônio, Rodolfo, quem quiser. Sim. Laurindo, boa tarde. Prazer. Parabéns pela empresa. Realmente deve ser muito difícil você tocar uma parte de desenvolvimento no Brasil. Essa falta de incentivo, infelizmente, torna impossível, né? Vários amigos a gente tem visto, mas parabéns mesmo. E mesmo com toda essa dificuldade no vídeo que você mostrou, eu realmente percebi que tem produtos que você tem uma boa entrada no mercado pelo que ele oferece. A tua câmera PTZ com NDI, eu até gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre ela. Produto interessante, né? Porque realmente o NDI está para novos sites, né? Sites aí que revolucionam essa questão do transporte, né? Sobre rede de vídeo. Aí eu acho que é um ponto interessante. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais em cima e da parte também que eu achei interessante, vou até colocando, que é uma procura constante aí, essa parte de multiview que realmente
me parece ser um multivídeo até de baixo custo, uma coisa atrativa, que realmente a gente tem uma demanda dentro dos sistemas bastante grande. Então, eu queria que você comentasse alguns cases de sucesso aí, onde que você tem implementado essa questão da tua câmera NDI e falasse um pouquinho mais dela, por favor. Falo sim. A gente, como a gente começou, como fomos apresentados para vocês, a gente tem uma série de câmeras NDI, tá certo? Essa última que eu mostrei é o modelo mais recente nosso. Ela é uma câmera de zoom ótico de 20 vezes, ela tem NDI, ela faz SRT também, tem saída em banda base em SDI, tem saída em HDMI, ela permite controle via IP, então ela é uma câmera completa e ela é uma câmera de R$ 6.490. Eu vi poucas pessoas falando em preço em reais durante essas apresentações, a gente também é egresso, a DV Pro, que é a marca que originou a NeoID, nós somos egresso também do broadcast, e a gente também tinha uma resistência muito grande em relação a trazer o IP para as nossas vidas, tá certo? É óbvio que isso se mostrou totalmente impossível de se resistir, tá certo? Até por tudo isso que foi dito, 5G, 4G, as próprias redes crescendo e barateando da maneira como baratearam, mas a gente tem, e aí a gente chega nesse produto que é a NDI de 20x, que é uma câmera absolutamente fantástica, ela é NDI HX, então ela está pronta para redes mais modestas, tá certo? E a qualidade de imagem que a gente conseguiu tirar de dentro dessa câmera é algo comparável com câmeras muito mais caras, tá? Elas são câmeras com câmeras muito mais poderosas que fazem a mesma coisa. Essa dá a chance para a gente de colocar esse produto em pequenas e médias emissoras, nas quais a NeoID e também nas igrejas também, que viraram um grande mercado por causa da pandemia. A gente, de fato, desabrochou para o Brasil com a questão da pandemia, primeiro porque a gente soube muito bem ler esse momento, e segundo porque existia uma demanda represada muito grande por produtos de baixo custo e que falassem a língua dos clientes. Então, essa câmera NDI de 20x, por exemplo, é o resultado final de quase 2 anos de pandemia, onde a gente teve vários produtos que foram lançados e que estão em linha falando NDI. Essa câmera, por exemplo, ela é PoE. Para quem está nos escutando e que não sabe o que o PoE é o Power over Ethernet. Então, na verdade, para ligar essa câmera, eu preciso de um único cabo de Ethernet, um único cabo de rede. Eu vou lá transmitir dados, eu vou conseguir transmitir vídeo, vou conseguir transmitir controle e a coisa do NDI ou do SRT. Então, essa é uma câmera fantástica. Quem não conhecer, a gente tem um canal no YouTube muito ativo, tanto a NeoID quanto a DV Pro, dá um pulinho lá, e tem muita gente falando sobre esses produtos também. A gente tem um chat muito ativo dentro dos nossos 2 equipamentos, dentro dos nossos 2 sites, e se vocês quiserem dar uma olhada nisso, eu acho que vale a pena ver isso. Agora, em relação ao multiview, e que eu falei na apresentação inicial, a gente tem um multiview via IP, que é absolutamente fantástico. Tem uma versão dele gratuita, que você vai rodar dentro do seu computador, que você vai conseguir receber vários sinais da sua rede, inclusive sinais NDI, que vai poder visualizar dentro da tela do seu computador. E a gente tem um equipamento standalone que vai receber também vários sinais NDI, o SRT, o RTMP, e a gente, então, nesse equipamento, como eu falei, tem 2 saídas. Uma saída em HDMI, você pode colocar um multiview, e uma saída SDI, onde você pode selecionar qual saída você quer ver, e aí a gente tem uma máquina super... E o mais impressionante dessa história tudo, e novamente, é custo. A gente está falando de um equipamento de menos de R$4.000, que é capaz de fazer isso. Quem tem usado isso? Eu já falei um pouco, as igrejas, as emissoras de pequeno e médio porte, e agora a gente começa a vender os equipamentos da Kiloview, que faz parte dessa associação que a gente fez da Kiloview com a NeoID, para as emissoras da TV Globo. A Globo, por exemplo, para fazer contribuição, a TV Bahia tem usado os equipamentos da Kiloview para fazer contribuição. Uma vez que eu tenho numa ponta o encoder, de baixíssimo custo, e o decoder na outra ponta, e agora a gente lançou recentemente as versões em rack, com fonte redundante, para adequar toda a parte broadcast, que é a expectativa que esse tipo de consumidor tem. Perfeito.
Falaram da Globo. Rodolfo, sua vez. Vamos lá. Muito interessante mesmo. E queria mais uma vez parabenizar aqui também por essa empreitada em território nacional. Eu queria me concentrar aqui na questão da câmera, né, que a gente viu aí no pitch. Quando a gente fala de atendimento por NDI, por SRT, é claro, abre-se um leque de possibilidades com produção remota. Eu queria escutar sobre a questão do uso da câmera em ambientes não tão controlados, né, com maiores rigores. Como tem sido a experiência nesse contexto? Cortou o finalzinho do teu áudio para mim aqui. Por favor, desculpa. Imagina, sem problemas. Me ouve bem agora? Te ouço perfeitamente. Ótimo. Eu dizia o seguinte, quando a gente fala de atendimento por NDI, SRT, a gente abre um leque grande para produções remotas, onde muitas vezes a gente não encontra um condicionamento dos mais adequados, onde a gente tem maiores rigores para o equipamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência com as câmeras da NeoID em ambientes nesse contexto. A gente tem eu percebi na apresentação de outras pessoas, acho que foi a segunda apresentação, uma forma de fazer isso de forma totalmente remota, tá certo? Ou seja, eu poderia ter, por exemplo, um jogo, isso é algo que a gente já tem feito com leilão de gado, por exemplo. A gente tem o que o cliente leva hoje são basicamente as câmeras, tá certo? E a gente não tem poderia não levar nenhum operador, é claro que tem um operador lá para caso ter alguma coisa de errado, ou se a rede caiu, alguma coisa assim. Mas a gente tem operações completamente remotas, inclusive de câmera PTZ. Eu consigo controlar essas câmeras PTZs de longas distâncias, tá certo? Ou seja, não preciso ter a câmera, não preciso ter um operador, não preciso ter nenhuma estrutura local. E a gente, em relação à complexidade desses equipamentos, a gente tem, de fato, uma questão muito importante, porque a gente tem a nossa forma, a gente não tem um profissional ainda no mercado onde ele foi criado no TI ou criado no broadcast, tá certo? A gente tem um cara que ele não tem um cara híbrido ainda. Eu tenho ou ele é muito broadcast ou ele é muito TI, salvo algumas exceções, e a gente tem essas exceções junto do nosso grupo, ainda bem. Mas o que a gente tem percebido é que com o próprio NDI, ao contato do SMPTE, que tem algumas funcionalidades muito importantes, mas não tão necessárias para o cliente que a gente está falando, o NDI, por exemplo, é de facílima instalação, basicamente, de fato, conectar na rede e a gente está pronto para poder fazer a transmissão. A gente também tem visto um movimento do pessoal da turma que fabrica switches de rede, etc. Por exemplo, a NetGear acabou de lançar uma série AV e a NeoID também está indo nesse caminho, onde a gente vai ter tudo já pronto para que facilite muito a operação do produto NDI, tá certo? Ou do próprio SRT. Então, basicamente, o cara vai chegar e ligar o switch de rede lá dele, e tem muito pouca configuração para fazer, porque a gente sabe da dificuldade que o profissional pode ter, ou de achar um profissional para desenhar melhor essa rede. A gente tem algumas questões também de acesso remoto em relação ao próprio switch e tal, que estão em desenvolvimento dentro do nosso time. Perfeito. Para finalizar, Laurindo, queria te perguntar uma coisa. Eu tenho visto seu site, seus lives e demais. Hoje você falou muito claramente da dificuldade que existe entre o TI e o broadcast, certo? E, por outro lado, estamos com a dificuldade entre o que é broadcast e o que é streaming. E ainda você colocou outra questão interessantíssima, que é o AV. Então, eu me lembro que há 10 anos atrás, um produto que era Pro AV já não era broadcast. Sim? Essas situações começam-se a diluir de alguma forma e os produtos começam-se a utilizar dependendo da situação e da forma, porque você falava do SMPTE e do NDI, mas em definitiva acabam por ser soluções diferentes para momentos e estruturas diferentes.
Os equipamentos também são para momentos ou estruturas diferentes, ou eles acabam por se adaptar dependendo da funcionalidade que você lhes dá? Eu acho, o que aconteceu é que essas barreiras, o que era broadcast, o que era profissional, o que era consumer, isso derreteu nos últimos anos e derreteu mais ainda pós-pandemia, tá certo? Nós aqui estamos todos nos conectando, substituindo ou tentando substituir uma feira de grande porte, usando os nossos equipamentos e as nossas conexões de rede das nossas próprias casas, tá certo? Então, e usando os notebooks e as webcams das nossas próprias casas. Eu acho que esse paradigma, ele ruiu, ele já vinha tendo dificuldade de se manter, durante os últimos tempos ele ruiu, tá certo? A gente vê equipamentos profissionais excelentes sendo usados nas grandes emissoras. Eu acabei de citar um exemplo do encoder nosso, um encoder NEO-ID, um encoder Kiloview usado para fazer contribuição. A gente vai começar a ver isso cada vez mais. A Kiloview acabou de lançar, por exemplo, um produto de bonding de baixíssimo custo, que a gente vai explorar muito. O lançamento é agora dia 28. Quem quiser acompanhar isso nas nossas mídias sociais, dê uma olhada, com servidor local, ou que você monte o seu próprio servidor, e a gente vai ensinar você a montar os próprios servidores. Então, quer dizer, a gente está diminuindo as barreiras do profissional e do broadcast. A gente tem cada vez mais contribuído com esse processo, desmistificando isso, tá certo? A NEO-ID tem um trabalho muito grande de educação, e a gente quer muito contribuir com a formação, e temos canais onde a gente tem nutrido isso para que a gente consiga ter mais e mais profissionais e mais gente produzindo conteúdo com alta qualidade, usando os produtos que a gente fabrica. Muito rapidamente, para acabar, a câmera PTC de vocês chega a ter qualidade de 4K, certo? Pensando nisso, é para streaming ou é para broadcast? Essa é uma briga que a gente ainda tem. A nossa câmera 4K, isso fica como um sneak peek para 7, lá do Speed Stitching. A gente vai lançar uma câmera PTZ 4K agora, no final do ano, tá certo? Ela já está pronta, está embancada, a gente está testando. A gente tem uma resistência muito grande com o 4K para o streaming, pelas mesmas coisas que a gente já disse. As nossas redes talvez não estejam prontas ainda, a gente vem aí o 5G para falar sobre isso. Mas a gente já tem várias soluções em 4K, elas só ainda não estão convergindo ainda, e eu acho que com essa câmera PTZ 4K a gente vai lutar em outro patamar. Para que você tenha uma ideia de como é que a gente está lutando em outro patamar, a gente está falando de uma câmera PTZ de 4K com sensor Sony abaixo de R$10 mil, tá certo? Então é isso que a gente quer prover para o mercado brasileiro, tá? É esse tipo de acesso que a gente quer dar para o mercado broadcast, mercado profissional, para as igrejas, para as pequenas e médias emissoras do Brasil. É esse tipo de acesso que a gente quer dar para esse público, e eu tenho certeza que a gente está no bom caminho para isso, com o apoio de todos vocês, com o apoio da SET, que tem sido fundamental nisso, com o apoio de outros parceiros que a gente tem, a Pluralcast, por exemplo, para quem não conhece, o Silvio e os outros, o Danilo, tem várias outras pessoas que contribuem para que a gente consiga oferecer esse produto. Isso é quase um ajuntamento de profissionais para que a gente consiga prover o mercado desse tipo de solução. Laurindo, muitíssimo obrigado, cuide-se, nos vemos em alguma feira por aí. Abraços. Obrigado, até a próxima. Obrigado a todos vocês, obrigado a SET, obrigado por esse espaço, e qualquer coisa que vocês precisarem, mais uma vez, a gente tem o chat dentro do site da DVPro, dvpro.com.br ou neoid.com.br. Acessem, tirem suas dúvidas. A gente adora explicar sobre os nossos produtos e fazer com que vocês entendam que ele é realmente a gente está aqui para contribuir com esse mercado, com o mercado broadcast no Brasil. Obrigado. Obrigado a vocês.